primeiro lugar, eu gostaria de, parabenizar a iniciativa do evento, que a gente viu nesses 2 dias, que é um tema extremamente interessante, onde continua inesgotável. Em segundo lugar, agradecer o convite à Letícia, à Mônica, à Maria Regina, por poder participar dessa mesa, que para mim é muito interessante. Eu pensei basicamente em destacar um ponto de cada uma das exposições para a gente debater aqui. A primeira, inclusive, que acho interessante e que eu gostaria que pudessem ser aprofundadas, se possível. A primeira delas, no que diz respeito à primeira apresentação do João Brígido, diz respeito à multiplicidade de atores. Nesse caso, ele citou inicialmente uma quantidade crescente de pessoas que foram se envolvendo com a temática e, mais além da ABC, uma série de ministérios, agências de governo e agora também atores não governamentais, atores subnacionais municipais que também entraram no processo de cooperação. As questões que eu acho interessante destacar são 2, descentralização e estabilidade. Descentralização em que sentido? Pensando desde o viés da formulação de política externa e sabendo que aqui no Brasil a gente tem, historicamente, um processo de concentração de formulação de política externa no Ministério de Relações Exteriores, em que medida a cooperação, ao ser incorporada no arco da política externa, ela não está contribuindo para descentralizar esse processo de formulação e trazendo para dentro do processo de formulação da política externa novos atores, novas agências, sobretudo mais especializadas. E no que diz respeito à estabilidade, em que medida que a incorporação de novos atores a esse processo pode trazer à política externa, ao comportamento externo do país, maior estabilidade, uma vez que, para uma mudança eventual de governo, modificar a trajetória da política externa com um número maior de atores e com maior descentralização do processo decisório, fica sempre mais difícil. No que diz respeito ao texto apresentado pelo Miguel, a questão que me fica, quer dizer, muito na cabeça, é de que cooperação hablamos, no sentido, cooperação Sul-Sul, semelhanças, diferenças em relação à cooperação Norte-Sul, particularidades. E eu penso também aqui no caso brasileiro, vinculando a política externa, que, aliás, é a minha área, uma coisa que eu fiz menção ontem muito rapidamente no debate, que a ideia que você tem, em termos de cooperação Sul-Sul, desde o Brasil, 2 formatos possíveis, pelo menos grosso modo, 2 formatos possíveis de cooperação, que uma cooperação é a cooperação com países semelhantes, muitas vezes países de outros continentes, outros países emergentes, como no caso da Índia, como no caso da África do Sul. Nesse caso, a cooperação ela tem alguns traços particulares, como, primeiro, a grande importância dada à cooperação científica e tecnológica, que é um item de destaque. Segundo, o peso que a concertação política tem nesse processo, onde você tem uma busca, nem sempre exitosa, mas uma busca de convergência de posições nos fóruns multilaterais internacionais. E, por fim, a ideia do princípio soberanista, que foi mencionado ontem, que é a importância da não intervenção. Não intervenção, não no sentido, ontem o Luiz falou que eu sou a favor da não intervenção. Não digo no sentido de intervir, mas manter em relação à arquitetura política do outro país distância e não buscar de nenhuma forma opinar ou sugerir ou algo desse tipo. Como poderia ser, digamos, uma relação entre iguais, que se um começa a falar do outro, pode dar problema. O outro tipo de cooperação que tem, que eu chamaria de diagonal, que é uma cooperação resultante das assimetrias intra-sul, que foram mencionadas ontem, e que difere um pouco dessa cooperação com seus semelhantes, que basicamente ela se orienta para países da África e países com menos recursos da América do Sul. Nesse caso é que vem a discussão da proximidade que isso poderia ter com a cooperação Norte-Sul. Então, a gente pega aqui alguns itens. O que caracteriza essa cooperação? Primeiro, ajuda humanitária.
entra nesse lote, dos que foi chamado. Segundo, a cooperação técnica também aparece. E terceiro, no lugar da não intervenção, aparece a não indiferença, que não é parecido, mas não é igual. Então, é um pouco o que vem para a gente, a reflexão, que eu gostaria um pouco de colocar, quer dizer, em que medida essa não indiferença, ela traz em seu interior traços da cooperação Norte-Sul. Aí eu alistei aqui alguns traços que poderia debater. Primeiro, a cooperação, nesse caso, ela sugere ou incentiva um modelo específico de desenvolvimento aos países receptores, como fazem os países da OECD, nesse caso, qual? Segundo, essa cooperação tem embutido um diálogo político, como muitas vezes também tem embutido nos países da OECD, e, por fim, vendo isso como um instrumento de política externa, no quadro apresentado pelo Miguel, aparecia que, muitas vezes, esse diálogo político, essa aproximação política, no caso dos países da OECD, era pela manutenção da ordem. No caso dos países do Sul, era para a reforma da ordem. Mas, nos dois casos, casos de alinhamento para buscar unificar posturas frente à temática da ordem internacional. Então, para a reforma ou para a manutenção, nos dois casos, são casos de alinhamento. Então, é isso que fica um pouco... por fim, também, a ideia da cooperação como instrumento de política externa, de conseguir ou construir liderança, ou conseguir ter uma hora de influência, etc. Então, em que medida, então, é um modelo alternativo ou não? E, em relação ao terceiro texto, ao texto do Bruno, eu me peguei mais... quando eu pensei em tentar trazer esse debate da cooperação triangular para a questão regional. Pensando no caso da América do Sul, basicamente do Brasil, você tem, em primeiro lugar, dois tipos de cooperação que o governo brasileiro, digamos, implementa com a região. Um deles é a cooperação nos marcos multilaterais. Você tem, por exemplo, o FOSEM. E a outra é a cooperação bilaterais, muitas vezes cruzando com os mesmos países, onde você tem recepções, ora através de canais multilaterais, ora através de canais bilaterais. Em termos de, se for pensar em países mais laterais ou países de menos recursos, claramente na América do Sul tem países de menos recursos que o Brasil, notadamente Bolívia, Paraguai e Equador. Mas países como Argentina, Venezuela, aonde estão? Estão laterais? Estão, né? É um pouco de debate. Aí entra um pouco a minha indagação sobre a possibilidade que contribuição pode ter a cooperação triangular num cenário que não só é assimétrico, mas que também não é claramente repartido, onde você tem diferentes posições e que, certamente, na cooperação triangular, essas diferenças poderiam se complementar e poderia ser um instrumento bastante útil para ordenar esse padrão, digamos, de cooperação na região. Basicamente é isso. Obrigada.